E hoje é dia do nosso quadro mensal para discutir o dia a dia na sala de aula, em parceria com a revista Nova Escola, da Fundação Vitor Tivita. No programa de hoje vamos falar sobre o papel da arte na educação. Reproduzir obras de artistas consagrados ou deixar o aluno livre para fazer o que quiser? Bom, nenhuma coisa nem outra. Segundo os parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação, para o ensino de artes nos anos iniciais do ensino fundamental, aprender a arte envolve fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Assim, o aluno ampliaria a sensibilidade, a percepção, a reflexão e, claro, a sua imaginação. É o chamado tripé apreciação, contextualização e produção. Bom, mas para que esse esquema seja bem sucedido, é preciso educadores capacitados. Mas, de acordo com o estudo do movimento Todos pela Educação, menos de 8% dos professores de artes têm licenciatura em artes visuais, teatro, música ou dança. Então, nesta edição do Conexão Futura, vamos discutir esse assunto e falar sobre iniciativas bem-sucedidas de educadores na área das artes. Então, para essa conversa, recebo aqui no estúdio ao meu lado, está a Monique Denslan, que é educadora e doutora em Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, a Universidade de São Paulo. Bem-vinda, Monique. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bom, ótimo. Muito bom receber você aqui. Também conosco no estúdio está a Áudrea da Costa Martins, que é mestre em Educação e professora do Projeto Prelúdio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Áudrea? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E daqui a pouquinho a gente conversa também com a Fernanda Sala, que é repórter da revista Nova Escola, diretamente de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você tem 2 canais diretos de comunicação conosco. O primeiro deles eu mostro aqui para você, que é o facebook.com/canal Futura Oficial. E a segunda opção para mandar mensagens para a gente é no microblog, no Twitter, marcando o perfil @canalfutura. Ou ainda você tem um bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente desde já. Enquanto você faz isso, eu começo o nosso bate-papo aqui no estúdio. Mais uma vez, bem-vindas as duas. Eu comecei aqui falando um pouquinho sobre o que dizem os parâmetros curriculares, né, sobre a educação no país, sobre a parte de artes, principalmente. Agora, Monique, muitas vezes, quando se pensa em artes na sala de aula, ainda se tem essa ideia que eu falei também, né? Tipo, ou deixa o aluno fazer uma cópia de uma obra que já existe, ou deixa ele criar, porque simplesmente o criar seria o espaço ali da arte. Não é bem por aí que deve ser conduzida uma aula de artes, né? A gente precisa sempre pensar na necessidade que é de todo ser humano, que é uma necessidade de se expressar, necessidade de expressão, quer dizer, de fazer um trânsito, uma respiração entre o que a gente é, o que a gente sente, o que afeta e como expressar isso. E a arte é o caminho exatamente para isso. O que resulta disso é um percurso criador do aluno e é isso que a escola precisa propiciar, precisa organizar situações em que o aluno mergulhe numa experiência que permita a ele se expressar e ao mesmo tempo sair de si, né? Saber ver outras dimensões da pessoa que a própria pessoa não conhece. Sem dúvida, mas para isso eu preciso de uma estrutura, como você bem disse, a escola tem que organizar esse espaço, não simplesmente abrir esse espaço e deixar livre ali sem nenhum tipo de direcionamento, né? Exatamente. Então, nessa organização do espaço, nas artes visuais, que é onde eu mais transito, trabalho, você tem muito um embate com materiais. Então, que materiais seriam esses? E aí todo o contato com a natureza, por exemplo, escolas que têm espaços externos, como é o caso de uma educadora nota 10, que está nessa matéria da revista, Maria da Paz Melo, que tem um espaço muito legal, era o antigo local da FEBEM, e ela faz trabalhos com folhas, com galhos, com pedras, com terra. Sem e dúvida, traz se até um pouco as dos outras materiais que estão disponíveis no espaço da escola, né? Exato. Bom, e você, Áudrea, como professora de música, né? Você trabalha de que forma essa questão de organizar um pouco esse espaço para que também a criatividade do aluno seja mostrada?
Eu trabalho especificamente numa escola de música, mas já trabalhei em escolas municipal dentro do currículo de artes, música. Então são dois ambientes bem diferentes, né, com questão de materiais, mas vi que é possível, né. Atualmente eu tenho uma sala equipada com instrumentos, então a gente está sempre no limiar de decidir quando que o professor vai interferir. E o meu exercício atual é tirar um pouco o foco da minha aula e do meu, né, tirar um pouco a importância de mim como professora, porque tem vários momentos que só o fato dos materiais estarem ali, as brincadeiras que eles se proporcionam, que eles sugerem, está acontecendo uma série de desenvolvimento da criatividade, de conteúdos musicais. Então eu vivo me policiando, né? Até que ponto eu posso interferir, até que ponto eu abandono aquele meu planejamento do dia porque está acontecendo alguma coisa mais rica, né? Então... Agora, para isso é preciso sensibilidade do professor, né? A gente sabe da dificuldade muitas vezes de ver qual é o limite, né? Quando interfere ou não, isso é um dos principais desafios para você no dia a dia? Exatamente. É uma frase do educador e compositor Cole Reuter que me acompanha, né? Aprender do aluno que ensinar. Então, é sempre o que ele trouxe para a aula e a partir dali o que a gente pode desenvolver. Nem sempre aquilo é compatível com o meu planejamento por dia. Ele está ali, mas a gente abandona a todo instante, né? E as crianças, elas têm ideias geniais, assim. Então, muitas vezes, principalmente com a iniciação musical, enquanto eu organizo a sala de aula, eles já organizaram uma situação de aprendizagem que é fantástica, né? Com instrumentos e banda, e então eu tenho que parar, observar aquele momento, né? E ver, deixar eles desenvolver um pouquinho e não interromper, porque ali tá inserido já muito conteúdo, né? Essa flexibilidade do professor, infelizmente, a gente não encontra em todos os educadores, Monique, de conseguir readaptar a aula ali em tempo real. Então, você precisa, assim, não deixar cair a peteca para todos os lados, porque são muitos alunos. As aulas de arte normalmente têm uma duração curta, então você pega várias turmas, aí como dar continuidade naquilo, né? Para isso que é importante acompanhar o percurso criador de cada um, propiciar, dar condições e acompanhar, ficando ali no entorno da sala de arte, a produção da semana anterior para ser retomada na semana seguinte. E ter uma conexão, né, entre essa continuidade das aulas, não ficar cada aula também um projeto estanque, né, que isso se dê aí uma continuidade ao longo da semana. Às vezes você precisa de um projeto a médio e longo prazo para ir levando, ter tempo de buscar referências, de seguir o impulso estético, a mobilização estética dos alunos e o professor também se afetar com aquilo que está sendo produzido, né? Muito bom. Eu vou aproveitar agora e mostrar para você de casa, já que a gente está citando aqui vários elementos da reportagem de capa desse mês da revista Nova Escola. Vamos colocar na tela a capa que eu coloco aí em primeira mão para você, a Nova Escola de abril, com essa bela foto de uma aluna, que é a Ana Lívia Assis Tavares, de 8 anos, aluna da rede pública de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, e aqui é chamada Arte, Liberdade para Criar, um novo olhar incentiva a expressão de todos os alunos. E essa aqui é a capa, mas também temos outras partes da revista que tem umas artes muito bacanas. Aqui é o texto dela, mas tem fotos aqui, além dessa aluna que eu já citei, a Ana Lívia, mais para baixo você encontra aqui, você vai encontrar na versão impressa ou também para tablets da revista, outros alunos, como esse sorridente menino chamado José Ernesto Vieira, de 10 anos, incorporando aí um leão no teatro. Deixa eu voltar aqui e mostrar a interpretação dele para um leão, e tem várias outras fotos também de alunos em produções. Tem aqui também esse outro aluno botando a boca no trombone, literalmente, o Tadeu João Paulo da Cunha, de 10 anos. Então, para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, eu chamo agora para a nossa conversa a Fernanda Sala, que é repórter da revista Nova Escola, diretamente de São Paulo. Fernanda, tudo bem com você? Bem-vinda ao Conexão Futura. Oi, Cristiano, tudo bem? Bom, eu sei que essas fotos que eu mostrei agora ilustram, então, a reportagem de capa da revista Nova Escola de abril, são parte do trabalho de uma escola no interior de Minas Gerais. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre essa iniciativa.
Então, Cristiano, esse é o trabalho exatamente da Maria da Paz, que a Monique estava contando um pouco aí do estúdio. Esse trabalho, por que a gente escolheu ele tanto para falar sobre ele na matéria, quanto para ilustrar com os alunos da Maria da Paz? Porque ele exemplifica exatamente o que a gente quis discutir na matéria, né? O foco da Maria da Paz é o processo criativo dessas crianças, assim. Então, é o percurso criador que ela valoriza muito nas sequências didáticas que ela elabora com as turmas dela. E o que isso significa, né? Que a arte está na forma de expressão, uma forma de expressão individual dos alunos, e não no produto final. O foco dela não é o produto, né? Sim o percurso criador. E dentro dessa forma de trabalhar, isso não significa uma forma de trabalhar espontaneísta, né? Que os alunos fazem o que querem da forma que querem. Na verdade, é um trabalho muito direcionado, é um trabalho muito bem orientado, né? Então, ela traz uma gama de repertório para esses alunos, de artistas, técnicas e linguagens diferentes. Ela propõe situações problemas para esses alunos e no embate com os diversos materiais que podem ser convencionais ou não convencionais, como gravetos, terra, elementos diferentes da tinta e do papel, eles produzem arte, então eles se expressam artisticamente. Então todo esse repertório, na verdade, ele tem uma função que é trazer elementos para esses alunos conseguirem se expressar. E isso vai bem em linha com que a arte contemporânea, né? Essa junção das linguagens, na verdade, para que o artista consiga mostrar algo que ele quer mostrar, consiga impactar as pessoas que têm contato com essa obra de arte. Então, é a arte acessível a todos, né? Qualquer um pode fazer arte e também entender arte. Eu acho que a Maria da Paz faz isso muito bem. Muito bem, Fernanda, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero trazer essa questão para o estúdio, que eu vi da Monique e da Áudria também, essa questão da arte do erudito e da arte do popular e da arte contemporânea, como disse a Fernanda, e qualquer pessoa pode produzir arte. Como é que vocês entendem isso dentro do contexto da sala de aula, Áudria? Arte é arte e música é música, né? A gente não delimita, assim, tem a nomenclatura, tudo erudito, a contemporânea, a popular, mas dentro da sala de aula todos os movimentos são bem-vindos, né? A cultura, todas elas são bem-vindas. E eu me aproprio de alguns métodos composicionais que já foram utilizados, e eu acho que na questão dos materiais, da carência de materiais que a gente tem em sala de aula, na escola, muitas vezes, esses métodos são muito bem-vindos. Que, por exemplo, na música contemporânea, na música mais experimental, existem muitos processos que são feitos com gravações, com sons do cotidiano, música concreta. Então, numa escola onde não teve instrumentos musicais, dá para a gente realizar até um paralelo ao trabalho dela, né, com sons da natureza, E hoje em dia a maioria das escolas tem um laboratório de informática onde a gente pode editar esses sons. Então, eu acho que a questão dos gêneros musicais está para servir ao aprendizado em sala de aula, né? Não Sem dúvida. Essa questão também de utilizar os materiais diversos, né? Como as folhas, por exemplo, você está ali interligando biologia, eventualmente, a aula de ciências com a aula de artes, Monique? No caso da Maria da Paz, inclusive, ela traz os outros professores ali para a área externa. Mas eu acho que em arte a gente deve pensar sempre que você cria o que não existia antes, né? E como é que passa a existir alguma coisa? Pelos procedimentos de criação, os passos para conseguir expressar aquela sensação inicial, aquele afeto, né? Que mobiliza os passos dessa ação, que são os procedimentos. E é aí que entra, então, o trabalho do professor para, ao mesmo tempo, apoiar, enriquecer e fazer uma leitura, interagir com aquilo que... Porque o professor também não sabe aonde se vai chegar. Porque se a gente soubesse, voltando à sua questão inicial do erudito, do popular, você corre o risco de cair numa coisa artesanal, que você já sabe, por exemplo, fazer uma dobradura seguindo determinados passos. Isso aí você vai repetir um modelo já existente, então você não consegue ter êxito nessa necessidade de expressão, né?
Muito bom. Quero voltar a chamar a Fernanda, repórter da revista Nova Escola. Fernanda, a partir das experiências de acompanhar de perto o dia a dia dos professores, quais os principais obstáculos enfrentados pelos educadores na hora de colocar em funcionamento esse trabalho de artes? Então, eu acho que tem alguns, assim, que a gente percebe. Primeiro, a questão da formação. Só 7,7% tem licenciatura em alguma das linguagens artísticas. Então, a gente percebe que aqueles que não têm essa formação específica, eles acabam tendendo a um trabalho mais estereotipado, às vezes não tem um repertório para conseguir atuar em sala de aula. Esse é um problema não só da área de arte, né, mas das diversas disciplinas, mas em arte realmente é um obstáculo essa questão da formação, né? O segundo ponto que eu poderia levantar é a questão ainda de se ter uma ideia um pouco da arte como algo distante, como algo feito pelos grandes gênios e que só cabe a nós, né, e aos alunos reproduzir aquilo que já foi feito por eles, assim. Então a gente percebe muito trabalho estereotipado de cópia de obras de arte ou de fazer a peça de teatro com foco na pecinha de final de ano, fazer uma coreografia, por exemplo, em dança, que é uma cópia de uma coreografia já feita, né? Então, isso, na verdade, vem dessa ideia de que nós não somos produtores de arte, né? A gente só cabe a nós reproduzir o que já está feito, que é uma ideia já ultrapassada, né? Já antiga. E o terceiro ponto que eu acho que vale ressaltar é a questão de que muitos professores não são produtores e apreciadores de arte, né? Então, para se trabalhar com arte dentro da escola, é preciso também o professor enfrentar o desafio de tentar criar algo, expressar uma emoção, alguma coisa e não saber bem como, e fazer os seus testes e vencer esses obstáculos, né? Ele mesmo ser um apreciador de arte, ir a museus, buscar na internet referências, porque senão acaba caindo numa questão mais superficial, né? Então, a gente vê que muitos usam como referência artistas que às vezes estão muito na mídia, mas não são tão representativos, né, para rede artística, né, para os críticos de arte. Então, fica uma questão mais superficial. É preciso, sim, que eles estudem, tenham esse baseamento e busquem, sejam eles apreciadores e produtores de arte também, né? Sem dúvida. Fernanda, sempre um prazer conversar com você, mas nosso tempo aqui já está encaminhando para a última parte do programa. Então, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho aí frente à revista Nova Escola. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Queria aproveitar esse ponto que a Fernanda apresenta da questão da formação dos professores, né? A gente discutiu muito aqui no programa também em relação às aulas de música que foram tornadas obrigatórias na escola e aí se depararam com o problema de a formação de professores, não tinha professores capacitados, né? Como é que você vê isso, Aldrin, na área da música especialmente? Não tem muito professor capacitado com formação em música para dar aula de música? Exatamente, né? Tá se encaminhando para que haja, né? Existem novos cursos de licenciatura, cursos técnicos também, né? Eu vejo que as escolas estão, nós que temos um curso técnico em instrumento musical lá no Instituto Federal, a gente vê que tem bastante demanda das escolas para esses alunos saídos do curso técnico, né? Então, é um caminho. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? E graças a essa lei, os professores estão tendo esse mercado de trabalho. Infelizmente, ainda não está sendo possível suprir todo ele, mas eu acho que o caminho é esse, né? Primeiro tem que ter a obrigatoriedade para depois os profissionais começarem a se agilizar e ver que é um mercado em ascensão, né? E se dedicarem a isso. Monique, como é que você vê essa questão da formação específica na área, seja de música ou artes visuais? É evidente, quanto mais abrangente a formação, melhor. Mas eu acho que um dado essencial é a implicação subjetiva do professor, né? No próprio processo de aprendizagem e no processo de aprendizagem dos alunos. Então, como se você vai ao museu, se você faz uma pesquisa na internet, lê alguma coisa, como aquilo te toca, né? Como chega, que acende assim o seu coração. Isso aí você deve ir sempre atrás, acreditar nessa chama, porque senão a formação corre o risco de ficar exterior à pessoa, né? Corre por fora. Sem dúvida. Tem uma pergunta que chegou pra gente aqui pelo telefone, é Edileuza Souza. Obrigado, Edileuza, pela participação. Ela está lá no Guarujá, no litoral de São Paulo.
e pergunta o seguinte: como as professoras que defendem a nova utilização de arte na escola podem conseguir uma boa relação com os professores tradicionalistas? E aí, Monique? Isso é um segredo, acho que a Maria da Paz teria muito a nos dizer, mas acho que tem que ser pela conquista, né? Se você fica firme e tranquilo naquela linha de trabalho que você vê que é significativa, ela vai dar resultados. E são esses resultados, e certamente os próprios alunos, as crianças, que vão mostrando para a comunidade que ali tem uma coisa preciosa, que ali tem um valor a ser preservado, né? Importante, a Edileuza que ligou para a gente, ela é estudante de pedagogia, então está aí educadora em formação também, preocupada já em poder estimular novas ações na escola. Ela precisa acreditar em si, eu acho que isso é um dado de saída, né? Muito bom. Que dica você daria, Áudria? Eu concordo totalmente com a Monique, acreditar no seu trabalho e propagar esse trabalho, porque muitas vezes a gente fica na sala de aula e a gente quer que todo mundo aceite aquilo que a gente está fazendo isolado, né? Então, na minha experiência com a escola, eu fiz muitas vezes a mesma atividade que eu fazia com os alunos, eu propus com os professores e eles começaram a entender por que a gente fazia tanto barulho pelo pátio, né? Começaram a reclamar menos. Então, eu acho que é isso, é manter-se na sua convicção, né? Não, quando a gente mesmo desconfia daquilo que está fazendo, a gente não consegue propagar, né? Mas eu acredito que seja bem esse o caminho. Centrada no próprio eixo, no caso das artes visuais, sem medo da sujeira. Todo mundo fala da Não, sujeira. a parte da música sem medo do barulho. Muito bom. Bom, falando em criações artísticas na escola, professores de arte da educação básica de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 17 de maio, inscrever projetos gratuitamente no Prêmio Arte na Escola Cidadã. São 5 categorias, passando desde a educação infantil, ensino fundamental e médio, até a educação para jovens e adultos. Eu vou mostrar para você o site e aqui você encontra inclusive um vídeo. Vamos rodar um trechinho desse vídeo aqui que mostra alguns trabalhos muito interessantes. Está disponível na internet, aqui também tem falas de vários professores. Ele tem vontade de participar, né? E ele participa efetivamente da aula, ele traz contribuições. Começa pela sua aldeia, para você ser universal. Une tudo, né? Então, foi por isso que eu acho que eu optei pela arte. Professor, se arte é sua paixão, você pode ter o seu trabalho reconhecido no 16º Prêmio Arte na Escola Cidadã. As inscrições vão de 1º de abril a 17 de maio. Esta é a 16ª edição do prêmio, que valoriza os melhores projetos de ensino de arte em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Os vencedores de cada categoria são premiados com uma quantia em dinheiro, certificado, publicações e uma vivência cultural. As escolas recebem equipamentos, troféu, certificado e publicações para a biblioteca e participam do evento de prêmio. Muito bom. Esse vídeo você pode ver na íntegra a partir da internet e também as inscrições são feitas pelo site. Esse 16º Prêmio Arte na Escola Cidadã é uma realização do Instituto Arte na Escola, do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, do Banco Bradesco e tem apoio do Canal Futura. Como eu já disse, as informações estão todas na internet, então reforço aí colocando o site deles na tela, que é o artenaescola.org.br/prêmio para você ter todas as informações. Então você tem aí mais de um mês para conseguir se inscrever, então não perca tempo, você educador que tem um trabalho bacana na área das artes, mande aí a sua participação, quem sabe você leva ainda um prêmio reconhecido nacionalmente. Tá certo? A gente está quase aqui chegando ao finzinho do programa. Quero voltar à internet de novo e colocar para você de casa o site da revista Nova Escola, para você acompanhar aí as novidades todas, inclusive a matéria de capa desse mês que a gente discutiu aqui. Tem a chamada, inclusive, da participação do pessoal da revista aqui no Conexão. Então acesse aí novaescola.org.br. Nosso tempo aqui já está chegando ao fim, então, professoras, foi um prazer conversar com vocês. Monique e Áudria, muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Muito bom. Eu que agradeço. Estarmos todos juntos com os professores é maravilha. Incentivando aí o pessoal a pensar em artes com cada vez de forma mais séria, né? Levando a aula de artes também como uma prioridade, né, Áudria? Exatamente.